seja ele, mas o Espírito Santo, colocando as palavras na boca do teu servo, Senhor. Ó Pai, nós repreendemos mais uma vez todo espírito de inquietação, de perturbação, que o inimigo tenta desviar a nossa atenção, para que nós não estejamos, ó Pai, atentos ao que o Senhor quer falar conosco. Pai, pedimos e já agradecemos por esta porção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados. Amém. Que bom estarmos juntos para nós adorarmos e exaltarmos ao Senhor. Por favor, abram comigo as Sagradas Escrituras. Obrigado, pastor. Deus abençoe. É a mania de colocar um monte de papel na Bíblia, aí quando vai usar, cai. Glória a Deus. Romanos. Uma leitura de apenas um versículo como base da nossa meditação nesta noite. Romanos capítulo 8. E dá para falar até de cor. Versículos de números 31. Aleluia. E olha só que delícia, que gostosa esta palavra. A minha Bíblia diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos ler juntos? E aí você, quando lê esse versículo comigo, você vai lembrar das adversidades que tem vindo sobre a sua vida. Então, quando nós falarmos, olha, que diremos, pois, a estas coisas? Que coisas? Aí você, sabe, ao Senhor, você vai falar, Senhor, olha, o meu emprego, a falta de emprego, a minha saúde, seja o que for. E você vai dizer para isso que tem te trazido algumas preocupações. E aí você vai dizer, se Deus é por mim, quem será contra mim? Amém? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muito obrigado, podeis tomar assento, meus amados. Quando o pastor falou de ministrarmos nesta noite, então todos nós, quando nós somos assim, avisados que nós teremos que trabalhar, então a gente começa a buscar, né? Porque é como o nosso irmão presbítero Felipe disse aqui, quando nós subimos aqui, irmãos, vem aquele sentimento de, e agora, Jesus? Porque vocês são propriedade peculiar do Senhor. A menina dos olhos de Deus. E falar para vocês é algo que traz a nós muita preocupação. Por quê? Para não falarmos nada de nós mesmos. Porque quando nós falamos de nós mesmos, não há edificação. Não há conforto, não há consolo, não há transformação. Mas quando nos deixamos como vasos ser usados pelo Senhor, então quando o Espírito Santo fala, aleluia, aí não somos nós, mas é Ele, a palavra não é nossa, mas é dEle, quem age não somos nós, mas é o Espírito Santo dEle, aleluia. E aí a palavra vem para trazer consolo, para trazer ânimo, para trazer fé, para trazer correção. Porque nós cantamos que o nosso Senhor Jesus, Ele ama a justiça, mas odeia a iniquidade. Então é necessário que o Espírito Santo fale conosco. Porque quando Ele fala, irmãos, Ele vai lá no íntimo, vai lá no profundo. E quando Ele vai lá no profundo, é Ele quem move e opera a transformação que nós precisamos.
Porque nós não fazemos nada de modo próprio. Às vezes nós até tentamos, mas de nós mesmos, nós não temos esta condição de nos mudarmos a nós mesmos. Mas quando nós colocamos a nossa vida realmente nas mãos do Senhor, e essa leitura que nós fizemos, lá no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, e os Salmos de número 91, ele vai falar exatamente sobre isto, sobre a segurança, sobre a tranquilidade, que nós precisamos ter, confiados nesse Deus que nós acabamos de dizer aqui. Se Deus é por nós, se Deus é por mim, quem será contra mim? Será que a doença, será que o problema do trabalho, ou da falta de trabalho, ou a perseguição, pode ser maior do que o Deus a quem nós confiamos? Ao Deus a quem nós servimos? Ao Deus Criador do universo? E que, como nós já ouvimos nesta noite, através do louvor e através da ministração, que esse Deus que nos amou antes que nós o amássemos, Ele tem se demonstrado a nós, e Ele espera que nós nele confiemos. E aqui nos Salmos de números 91, nos diz assim, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Irmãos, e o que é habitar? Então nós vamos fazer aqui uma ilustração. Quando eu vou viajar para um determinado lugar, você apenas foi fazer uma viagem de passeio, como muitos estão fazendo nos dias de hoje. Alguns já estão retornando, outros ainda estão em viagem, outros vão sair em viagem. Então, quando nós estamos viajando, ali é a nossa habitação? Não. Nós estamos apenas de passagem naquele lugar. Estamos desfrutando daqueles momentos. E por melhor que seja, tem horas que bate a saudade da nossa casa, da nossa cama. Por quê? Porque a nossa casa é o nosso lugar de refúgio. A nossa casa não importa se ela é luxuosa ou se ela não é luxuosa, é a nossa habitação, é a nossa casa. E gostoso quando a irmã Márcia veio aqui, e ela falou assim, olha, que bom que nesta passagem de ano, no meu lar, na minha habitação, na minha casa, estávamos ou passamos em paz. Então, irmãos, estar na nossa casa, estar na nossa habitação, é onde nós nos sentimos abrigados, é onde nós nos sentimos seguros, porque quando nós fechamos a nossa porta, nós agradecemos a Deus porque é o nosso lar, é a nossa casa. E o salmista aqui está dizendo que aquele que habita, aquele que mora em Deus, olha que delícia. Morar em Deus, irmãos, não é nós visitarmos Ele apenas na hora da necessidade. Tem alguém que faz isso, que só lembra de Deus na hora da necessidade. É como aquele que está viajando. Não é um lugar de habitação, não é a sua casa.
Então ele vai, passeia, mas ali não é o seu lugar de habitação. E às vezes, muitos fazem em Deus exatamente isto. Deus não é a sua habitação. Deus não é a sua morada. Deus não é o seu esconderijo. Ele busca a Deus de vez em quando. Mas aqui a palavra está dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o que a palavra continua dizendo? A sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Então eu posso dizer, como nós dizemos, como Paulo está dizendo aos irmãos de Roma: se Deus é comigo, se eu fiz de Deus a minha habitação, se eu fiz de Deus a minha morada, aleluia, então eu estarei guardado no esconderijo do Altíssimo, porque é Ele quem vai estar com as suas mãos estendidas para me guardar, é Ele quem vai estar com as suas mãos estendidas para me socorrer no momento da adversidade. Esse é o Deus em quem nós confiamos. Nós estamos iniciando um novo ano. Estamos no 14º dia, isso? Deste mês de janeiro, primeiro deste ano novo. E nós não sabemos o que nos aguarda. Nós não sabemos como será até o dia 31 de dezembro deste novo ano. Não sabemos. Não sabemos o que está por vir. Esperamos coisas boas, esperamos coisas que nos levem à prosperidade, mas há de ser que venha a adversidade, e se porventura vier a adversidade, aonde é que nós estaremos habitando? Aonde será verdadeiramente a nossa morada? É isso que o salmista traz a nós. E aí o Senhor Deus me lembra de uma passagem que está lá no livro de 2 Crônicas, também uma passagem bastante conhecida, mas conforme o Espírito Santo vai me dando aqui, aí nós vamos compartilhando com os irmãos aí. Então aqui no 2º livro das Crônicas, no capítulo 20, vai nos falar acerca de que o Senhor Deus, a quem nós servimos, a quem Josafá também servia, a quem Josafá também tinha como habitação, a quem Josafá também tinha como seu refúgio, a quem Josafá tinha como a sua fortaleza. A palavra vai dizer aqui que alguns reis se reuniram, e parece até os dias de hoje, porque hoje Irã e várias nações ali circunvizinhas de Israel estão querendo destruí-los, estão querendo acabar com eles. Parece até que a história está se repetindo, e não é só ali na região aonde está Israel, no mundo todo, tem aqueles que estão se levantando e querendo ir contra Israel. Mas vejam só, e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e os que com eles, alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Razazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá.
Irmãos, como eu dizia, nós não sabemos o que está por vir. Pode ser que alguns inimigos queiram se levantar contra nós. Pode ser que alguns queiram se unir e vir contra nós para tentar nos destruir. Mas o Senhor Deus a quem nós servimos, o Senhor Deus a quem nos abriga debaixo das suas asas, aleluia, assim como a galinha, e quem é do interior conhece bem isso, que os pintainhos estão todos correndo ali pelo terreiro. Mas quando a galinha percebe algum perigo, ela já dá o seu alarme, já chama os pintainhos, abre as suas asas, e eles todos vêm correndo e se abrigam debaixo das asas da mãe. Quando ela percebe algum perigo, ela avisa, e os pintainhos vêm correndo e se abrigam debaixo das asas. É isso que o Senhor Deus está dizendo a mim e também a você. Na quinta-feira, o Senhor Deus deu-nos uma palavra maravilhosa, aonde o Senhor Deus falou-nos que Jesus é suficiente. E na palavra de quinta-feira, o Senhor disse para que nós não temêssemos. Porque para cada dia do ano, inclusive no ano bissexto, Deus continua dizendo a nós: não temas. Aleluia. Por que, irmãos, não temer? Porque esse Deus que nos ama, Ele é quem promete guardar-nos. Ele é quem promete, aleluia, que garante a nós a segurança. Não foi isso que nós lemos ali nos Salmos de Números 91? Que diz: a sombra do Onipotente descansará. Isso quer dizer que eu só descanso quando eu estou tranquilo. Quando eu estou temeroso de alguma coisa, eu não descanso. Não é verdade? Não tem como descansar. Estamos temerosos, alguma coisa está nos afligindo. Aqui Josafá, por que é que Josafá vai buscar ao Senhor? Porque ele temeu aquilo que estava vindo contra ele. É a mesma coisa que ele olhar e falar: eu não tenho condições de vencer. Se as nações se reuniram e estão vindo contra nós, certamente nós seremos vencidos. Irmãos, e aí a palavra diz que nós não temos força em nós mesmos. Por isso é vã nós acharmos que com a força do braço, com o nosso conhecimento, com o nosso dinheiro, enfim, com as coisas desta vida, nós conseguiríamos vencer. Mas aí Jesus vem nos dizendo: sem mim, nada podeis fazer. Aleluia. Porque às vezes nós achamos que com a nossa força do braço, com a nossa sabedoria, com o nosso conhecimento, nós conseguimos fazer alguma coisa, irmãos. Mas aí é como diz a palavra, que o coração do homem é enganoso. E nós enganamos-nos a nós mesmos, em achar que podemos fazer alguma coisa. Há uma passagem nos Salmos que diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, que estamos abrigados no Senhor, que temos Deus como nossa habitação, nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, não estou confiado na minha capacidade, não estou confiado nas coisas desta vida, não, estou confiado em Deus.
Ele é o meu Senhor. Nós costumeiramente dizemos: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus. É muito bom quando nós vivemos isto, quando nós nos acercamos disto, e quando nós não falamos apenas por falar, porque há uma grande diferença em eu falar de boca e eu falar de coração. Quando eu falo do que vem do coração, então eu estou expressando o que está lá no íntimo, e não é isso que Deus vê? A palavra fala que nós observamos, que nós analisamos segundo a vista, mas o nosso Deus sonda os corações. Então é lá que o Senhor vai ver se estamos realmente habitando nele, ou se estamos apenas de passagem por ele. Mas a promessa da vitória, a promessa da bênção, a promessa da resposta, a promessa da atuação de Deus é para os que estão abrigados, é para os que estão habitando na presença gloriosa de Deus. E aí a palavra vai dizer assim: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Olha que coisa boa, irmãos. A melhor coisa, mesmo que o temor venha, porque é normal, sempre quando algo inesperado nos acontece, causa em nós uma certa perturbação, uma certa preocupação, um receio, um medo. Mas isso tem que passar, porque a palavra fala que Deus não nos deu um espírito de temor. Ou seja, isso não pode nos dominar. Porque a atuação do Espírito Santo em nós vai nos levar a confiarmos de uma tal maneira e a buscarmos ao Senhor a ponto da nossa fé ser acrescida. E quando a fé é acrescida, nós conseguimos visualizar o agir e o trabalhar de Deus. Então aqui nós estamos ensinados que é através da oração, buscar ao Senhor. É através de nós matarmos a força da nossa carne, através do jejum. Porque quando nós jejuamos, quando nós buscamos, quando nós lemos a palavra, nós vamos colocando as fortalezas desta carne. Porque nós temos 3 situações que nos impedem de termos um relacionamento com o Senhor: o mundo, a nossa carne e o nosso adversário. E a maneira de nós vencermos esses 3 que se levantam para nos abater na graça e na fé, nos abater espiritualmente, é através da oração, através da leitura da palavra, através do jejum. Quando nós fazemos isto, nós vamos colocando o domínio desta carne em submissão à vontade soberana de Deus. Quando lemos a palavra, nós vamos sendo esclarecidos acerca da vontade soberana de Deus. E esta palavra nos capacita a vencermos o nosso adversário, que muitas vezes se levanta contra nós. Aleluia. Não é isso que a palavra fala? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso tudo, irmãos, é nós estarmos abrigados no Senhor. Então aí nós vencemos as adversidades, as tentações, as setas que o adversário lança sobre nós. E é exatamente isto o que o salmista também está dizendo. Que quando nós estamos abrigados no Senhor, o que é que o Senhor nosso Deus faz em nós? Ele nos cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas nós estaremos seguros, porque a sua verdade é escudo e broquel. Nós não temeremos, olha que coisa gloriosa, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Ou seja, o nosso Deus garante-nos, em meio ao dia, em meio à jornada, em meio à nossa caminhada, a segurança, aleluia. É Ele quem garante isto.
São palavras dele. Foi aquilo que o apóstolo Paulo falou. Que diremos, pois, a estas coisas? Então nós precisamos usar desta palavra e começarmos a declarar vitória, declarar bênçãos, declarar o agir de Deus sobre a nossa vida, dizer: estou abrigado, estou guardado, estou seguro, estou habitando em Deus, aleluia. E portanto a promessa, a palavra, o agir desse Deus é na minha vida, é na minha casa, é nos meus. É promessa, é o que está escrito aqui. E quando eu creio e eu coloco em prática, eu vejo o agir de Deus. Eu vejo o trabalhar de Deus. Eu vejo a mão de Deus agindo. Por quê? Porque estamos enquadrados na sua santa palavra. E Josafá, entendendo acerca disto, diz que Josafá se colocou em pé diante da congregação, mas antes disso, ele ajuntou toda a congregação, colocou-os diante do Senhor, e ele declara o que acontece, declara o que está acontecendo, o que está vindo. E quando ele declara, ele diz: ah, Senhor, confiança em Deus, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Ou seja, todo poder e autoridade não está nas tuas mãos? E ele continua dizendo: pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Vocês percebem que em meio àquele momento de aflição, em meio àquele momento de afronta, porque os adversários falam: nós vamos acabar com vocês. Mas ele vai falar com aquele que pode. E é tão gostoso, né, irmãos? Normalmente é com o irmão menor, né? Eu, como sou filho único, então eu pego os exemplos daqueles que já tinham irmãos. Então, o irmão menor, quando alguém o pressionava, o amedrontava, ele falava assim: ah, é? Você vai ver só. E ia falar com o irmão mais velho. Aí o irmão mais velho vinha e dizia: e aí, o que é, meu? Você vai querer mexer com meu irmão? E ele, né, o pequeno ficava todo: ah, meu irmão é meu escudo, meu irmão é meu socorro, ah, meu irmão é tudo. Por quê? Porque o irmão vinha em resposta à súplica do menor, para socorrer o menor, livrando dos seus adversários. Então, irmãos, é muito gostoso quando nós podemos pensar assim. Porque às vezes, irmãos, as adversidades que sobrevêm sobre a nossa vida, elas vêm na intenção de querer diminuir o tamanho do nosso Deus. E traz muita preocupação, e traz receio, e traz dúvida, e traz medo. Foi domingo passado, diaconisa Vânia, que você veio aqui, temerosa, chorosa, porque a mamãe estava ali no hospital. Então a apreensão bateu, não é? A insegurança bateu. Mas esse Deus a quem nós nos abrigamos, ele disse: não temas. Não temas. É só um vento. Aleluia. É só um vento. É só uma tempestade. Às vezes a tempestade, irmãos, vem com vento muito forte. Vem com chuva muito forte. E traz preocupação. Mas aquele que tem domínio e poder sobre o vento,
Ele diz a nós: não temas. Não temas. Aleluia. Porque ele vai dizer para o vento: olha, aquieta-te, cala-te. E ele vai parar. E a tempestade vai cessar. E você cantará o hino da vitória. Porque não é isso que nós lemos aqui? Quando esse versículo que nós lemos que fala: que diremos, pois, a estas coisas? Porventura o título não é cântico de vitória? Cântico de vitória. Então, irmãos, nesses dias que estão por vir, como não sabemos, é incerto, o Senhor continua dizendo: não temas, eu sou contigo. E como é confortador isso, irmãos. Isso é muito confortador. É a mesma coisa quando nós entramos num avião. A gente espera que tudo dê certo. Que o piloto que está lá saiba o que está fazendo. Não é verdade, irmão? Nós não estamos confiados na direção do piloto lá? É, irmãos. Porque se o piloto, irmão, fizer uma bobagem lá, e não der tempo de corrigir essa bobagem, já era. Não é verdade? Nós estamos, irmãos, numa embarcação, e que Deus é o piloto. E esse Deus é quem nos garante, irmãos, que nós vamos chegar seguros, aleluia, lá no nosso destino. Essa é a nossa confiança, irmãos. Nós vamos chegar seguros no nosso destino. E depois que Josafá começa a buscar ao Senhor, o que é que o Senhor vai dizer a ele? O Senhor vai dizer a ele assim: olha, por que é que você está preocupado, rapaz? Você não está abrigado em mim? Você não está confiado em mim? Você não colocou a sua confiança em mim? Você não acabou de falar que eu tenho todo o poder? Que eu posso todas as coisas? Que eu domino todas as coisas? Então eu vou dizer para você uma coisa: não temas, porque essa peleja não é tua, esta peleja é minha. Tem segurança maior do que essa? Saber que a peleja não é minha, a peleja não é tua. Nós não temos força em nós mesmos, nós não temos condições em nós mesmos. Mas se confiarmos naquele que pode, é Ele quem agirá por nós. É Ele quem vai agir, quem vai trabalhar, quem vai colocar tudo, aleluia, a nosso favor. É promessa, é o que Ele está nos dizendo aqui. E aí o Senhor vai nos dizer, aqui no versículo 17, de 2 Crônicas, capítulo 20. Nesta peleja, não tereis que pelejar. Olha isso. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia. Uma coisa, irmãos, é nós andarmos sozinhos. Outra coisa é andar com Deus. Uma coisa é andarmos sozinhos. Outra coisa é andar com Deus. Quando andamos com Deus, tem um corinho antigo, a maioria não conhece. Então ele vai dizer assim, eu acho que eu já cantei aqui. Ele diz assim: eu tenho paz como um rio, paz como um rio,
paz como um rio em meu ser. Eu tenho paz como um rio, paz como um rio, paz como um rio em meu ser. Eu tenho vida como um rio, vida como um rio, vida como um rio em meu ser. Eu tenho vida como um rio, vida como um rio, vida como um rio em meu ser. Aí eu me lembro daquele encontro que Jesus teve com uma mulher. E naquele encontro Jesus falou para ela assim: se tu souberas quem lhe pede água, você lhe pediria e ele lhe daria água que saltaria do seu ventre. Aleluia, para a vida eterna. Ou seja, quando nós temos este rio da vida, quando nós temos este Senhor da paz dentro de nós, aleluia, mesmo em meio às adversidades, nós passaremos por ela como um rio, que as águas são calmas e vão descendo tranquilamente no seu leito. Aleluia, e a embarcação que sobre estas águas estiverem, ela segue em paz e em segurança. Aleluia. Se estamos nesta vida, se estamos ligados neste Senhor, nós geraremos vida. E ainda na reunião de hoje pela manhã, nós dizíamos que, se possível, nós pregaríamos até em palavras. Ou seja, que a nossa pregação seja no nosso dia a dia, seja na nossa conduta, no nosso agir, sem que precise de palavras, mas se for necessário palavras, então nós pregaremos. Olha que coisa gostosa, irmãos. E isso nós podemos neste Deus, e isso nós podemos neste Senhor, mas por nós mesmos? Não, claro que não. Jesus disse que ele iria para o Pai e ele nos deixaria órfãos? Não. O que é que ele prometeu? O Consolador, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo está conosco hoje. Aleluia! Glória a Deus! E nós podemos senti-lo. Aleluia, que coisa gostosa. Dá vontade de eu pular aqui, irmão. Eu estou me segurando aqui, irmãos. Aleluia. De tão bom que é sentir essa graça, que é sentir essa unção, que é sentir essa presença, que é sentir essa paz, como eu acabei de cantar agora há pouco. Aleluia. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. E como é que está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Você tem sentido Ele? Você tem ouvido Ele falar com você? Tem ouvido? Se não tem ouvido, preste mais atenção, porque Ele fala. Assim como Ele falou aqui para Josafá: não temas, essa luta não é tua. Não temas, minha irmã, que essa doença não é tua. Não temas, meu irmão, que esse problema não é teu. Aleluia. Passa para aquele que pode resolver. E creia, e confia, e use da fé, creia na vontade do Senhor, no querer do Senhor, no agir do Senhor. Aleluia, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Não é a palavra do Senhor, irmãos? Mas a nossa fé às vezes não alcança. Às vezes nossa fé não está alcançando. Então por isso nós nos reunimos em oração. Porque quando um ora, o outro ora, um pede, o outro pede, a gente pode estar frio, mas pelo calor de um, do outro, a gente vai se aquecendo. É como a gente fala, uma brasa aqui, outra brasa ali, a do meio pode até estar meia friazinha, mas essa quente com essa quente vai esquentar, vai aquecer, vai avivar aquela que está mais friazinha. Aleluia. Por isso a importância da oração, do clamor, de estarmos reunidos buscando a face gloriosa do Senhor. Por isso a importância da reunião.
de estarmos ouvindo esta palavra, para que a nossa fé vá sendo acrescida e nós cheguemos, aleluia, ao ponto que agrada a Deus e nós venhamos alcançar a nossa bênção. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O que é que Josafá faz? Eu gosto dessa parte, irmãos, porque eu nunca vi nenhum outro comandante, nenhum general, nenhum rei, nenhum presidente, eu nunca vi. É coisa de doido isso. Vocês já viram, irmãos, você sair numa guerra, um exército sair para a guerra? Nós temos a nossa banda do exército, que nos eventos oficiais da nação, essa banda toca. O exército tem, a marinha tem, a aeronáutica tem, polícia militar tem. E tocam, os músicos tocam, né? Mas o que é que Josafá faz? Ele reúne todos os músicos que ele tem ali e fala assim: muito bem, nós vamos sair para a guerra. Nós vamos agora para a luta. Tá certo que Deus falou que a luta não é nossa, é dele. Então, levitas, aí seria Samuel, Felipe, Diácono Vitor, o Davi, todos eles, né, na frente, os soldados atrás com as armas, mas eles aqui iam na frente, né, tocando, Luana cantando, a Beatriz cantando, né, Cimeire cantando, muralhas vão cair. Aleluia. Muralhas vão cair, vão cantando e vão cantando. Não é coisa de louco, irmãos? Nós na frente do exército atrás e nós na frente cantando, tocando. Sabendo que do outro lado estão os nossos inimigos armados até os dentes para nos destruir. Mas os músicos vão cantando. Foi isso que Josafá fez. Isso demonstra plena confiança em Deus. Plena confiança em Deus. Olha que coisa gloriosa, irmãos. O nosso Deus, ele habita entre os louvores. Tem um hino que nós cantamos que diz assim: em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Se um hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás, se puderes ou quiseres, até a celeste mansão. No meio da murmuração, Deus não age. Quem age é o nosso adversário. Porque ele vai trazer dúvida, vai trazer medo, vai trazer insegurança. E nos leva à derrota, à ruína. Por isso o Senhor diz: canta em meio às lutas, louve em meio à adversidade, creia quando tudo parece que está errado, que não vai dar certo. Creia, confia, entrega, aleluia, a tua vida nas mãos do Senhor. Louvado seja Deus, porque é Ele quem vela por vós. O Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por vós. O Senhor peleja por vós. Aleluia, aleluia. Esse Deus é que peleja por mim e por você. Creia nisto. Esta é a palavra que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Quando eles chegaram lá, o que é que aconteceu? O Senhor enviou um anjo. Não precisou muito. Um só. E matou 185 mil soldados. Quando o povo de Israel chegou,
Só foi para pegar os despojos. Só para pegar o que tinha de riqueza lá do outro povo. Por quê? Porque Deus já havia pelejado por eles. Assim como esse Deus já tem pelejado por mim, esse Deus está pelejando por você, está pelejando pela igreja. Deus nos abençoe no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Oh, louvado seja Deus. Confia no Senhor de todo o seu coração, não é? Não é só um pedacinho do coração, na parte de cima ou de baixo.